eu poder depois colocar no Instagram. Irmãos, que bom revê-los, 2 semanas longe dos irmãos, não é? Espero que vocês tenham estudado bastante, fizeram as provas. Nós estamos então, já passamos introdução à teologia, introdução bíblica, missiologia, bibliologia, e estamos entrando então hoje em teontologia. Na sua apostila, página 67, você verá que é teologia, ou teologia propriamente dita. Talvez o melhor nome seja teontologia, que é a doutrina de Deus, teontologia, doutrina de Deus, tá? Doutrina de Deus. Nós vamos estudar, então, doravante, nós vamos tomar muito cuidado para não sair da proposta do curso, porque a teologia agora vai ser um pouco mais profundo, não é, irmãos? Amém? Bom, o texto é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Não diga verso, diga versículo, tá? Verso nos poéticos, versículo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, conhecido ali como a Torá, conhecido no grego de Pentateuco, cinco rolos, a Torá, a lei. Ele é chamado de Deuteronômio porque deuteros é repetição, nomos é lei, repetição da lei. E o texto é este aí, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único Senhor, ok? O Senhor, nosso Deus, Yahvé, ou na forma portuguesada, Jeová, ouve Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único Senhor. Na versão que está, se me fala a memória, do Evangelho de Marcos, do grego, acua Israel, ó Kyrios, Theos, Rimon, Reis, Kyrios Estim, ou Theos Estim, quer dizer, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fiz a tradução direto para o grego. Bom, se eu perguntar para você qual é a etimologia desta disciplina, qual é a etimologia de teologia, você vai me dizer aquilo que aprendeu na primeira matéria, não é? Theos, diga Theos. Com língua dental, né? Theos, com pet em inglês. Theos, nunca diga Theos, por favor, tá ok? Então vamos lá. Theos. De novo, Theos. É Deus. Num debate esses dias, um cidadão disse que Theos é o Deus grego. Não é, a não ser que tivesse algum complemento. Theos é um substantivo comum, tá ok? Não é aqui o nome próprio, apesar de eu ter colocado a letra beta em letra maiúscula. Theos, aqui é a forma genitiva da palavra. Quando você coloca T-U, é de Deus, tá ok? E aqui é o artigo masculino. Então esse Theos, se você quiser anotar embaixo, ele é o nominativo singular masculino de segunda declinação. É grego, né? Deu para entender que você tem escrito declinação? Nominativo, porque ele é um substantivo, ele sempre tiver essa terminação, ele vai estar no sujeito, tá? Tá ok? Esta palavra, posso apagar essa partezinha aqui? Posso? Esta palavra, ela foi cunhada não pela teologia propriamente dita. Teologia foi cunhada pela filosofia que cunha esta palavra teologia, usando para o substantivo theos e do termo logos, ou logia, logos, que é estudo, tratado, logos é palavra, tá ok?
en arken hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. João 1:1. Quer dizer, é a palavra. Então, Theos, do ponto de vista cristão, porque do ponto de vista geral, Theos pode ser qualquer divindade. Qualquer divindade. Do ponto de vista do cristianismo, Theos, quando você está falando Theos, você se refere Theos, diga Theos. E no não é Ró, cultural. Theos, Pistos estim. É bonito isso. Vou escrever para vocês copiarem. Ró, com maiúsculo, Theos, Pistos, estim. Desse jeitinho. Então vamos falar todos juntos, 1, 2, 3. Ró, Theos, Pistos, estim. Mais forte, 1, 2, 3. Nós falamos, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Quem é fiel? Theos. O Deus, artigo definido, masculino, singular. Deus é fiel. Então, quando você está tratando com relação ao Deus cristão, é maiúsculo e singular. Por que existe essa singularidade? Existe essa singularidade porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque Deus não admite nenhum tipo de comparação com outros deuses. Se é que eles existissem, se fosse possível eles existirem. Tanto que quando o Senhor vaticina contra o Egito, ele vaticina dizendo que vai julgar os deuses do Egito, que vai mostrar a supremacia dele aos deuses, com relação aos deuses do Egito. Ele é o Deus, ele não é um Deus, ok? Amém, irmãos? Então ele é o Deus da revelação cristã. Ele também é o Deus de tudo, Jeová ou Yahvé, tá ok? Nós vamos estudar o tetragramaton aqui, o nome de Deus em hebraico. E aí nós temos esses textos, Mateus 1:23, Mateus 6:24, Lucas 2:14-52, Evangelho de João 3:2. Não diga São João. São João é a origem romana, tá? Evangelho de João, tá ok? Tá? João 3:2, João 4, também quem fala não vai para o inferno por isso, né? Mas melhorar sempre. Romanos 16:23, 1 Coríntios 4:1. Com relação à palavra Deus, com relação à palavra, qual é a palavra mesmo? Não, de novo, bem forte, 1, 2, 3. Theos. De novo. Theos. Se alguém disser Theos, você vai dizer o quê? Theos. O camarada insiste falando Theos, você diz o quê? Theos. Aí você pode dizer Theos. Nosso Pai. 1, 2, 3 e Theos. Theos Pistos estim, irmãos. 1, 2, 3 e Theos Pistos estim. fiel, né? Pistos estim. Theos Pistos estim. Amém? Deus é fiel. Bem, com relação às pessoas, quando você usa a palavra Theos, você está falando além de transcendência. Lembra que eu ensinei sobre a transcendência de Deus aqui? E você está falando também sobre imanência. Imanência, pastora Wanda, é a relação da divindade com a criar. Muito bem, quando você diz que Deus ele é imanente, estou dizendo que ele não está tão longe que não possa se relacionar. Não é o agnosticismo que diz essas questões. Uma área do agnosticismo, se é que ele existe, ele não se relaciona mais com a criação.
Tá ok? Os irmãos podem perguntar se quiserem, tá? Fique à vontade, tá? Imanência é ter prazer em se relacionar com a sua criação. Isso, relacionar com a criação. Então, a palavra também tem uma relação com as pessoas. Ele é o Deus de alguém. E aí, se ele é o Deus de alguém, qual é o pronome que eu devo assumir? Aqui pode errar, meu irmão. Aqui é o seguinte, ninguém ri do irmão, ri para os irmãos. Qual é o pronome? Pronome possessivo. Ele é o meu Deus. Amém? Então ele é o Deus, isto é, Deus de alguém. Então ele é, isto é, ele é o seu protetor, benfeitor, salvador, objeto de adoração. Esta palavra Theos é onde você prospecta a adoração. Troca em miúdos, Roberto. O que é prospectar a adoração? Pode falar. Buscar. Tem uma palavra melhor, mas tá bom, tá no caminho. Você prospecta. Eu dirijo, eu foco. É isso, eu prospecto a oração. Por isso que ele diz que a Bíblia fala em Evangelho Cataiores, Evangelho de João 4, que ele está procurando os adoradores. Em grego, aletinoi proskinetai, os verdadeiros adoradores. Tá ok? Então eu prospecto a adoração aqui. Amém? Então, se eu prospecto a adoração a Deus, o que eu devo ser com relação a Deus? Adorador. Quer dizer, proskinel, eu adoro. O que é adorar? Proskinel, daquele DVD meu, proskinel, que não tem, quiser adquirir, tem aí. Proskinel, eu adoro. O que quer dizer adorar? É como um cachorrinho abanando o rabo em volta dos pés do seu dono. É extrema subserviência. É por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso é decisão. Por isso que eu escandalizo com esse negócio de calvinista e arminiano, irmãos. Escandalizo, porque só tem isso. A Bíblia, aliás, a Bíblia nem tem isso. Não tem calvinista nem arminiano na Bíblia. A Bíblia tem revelação. Sou soberanista. Isto é, eu avalio teologia pela fonte e não pela linha de pensamento, pelagianismo, semi-pelagianismo, molinismo. Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia mostra a subserviência do homem. Agora, a subserviência, embora é forçada, ou leva em conta o arbítrio humano? Se a Bíblia diz, se a Bíblia não levasse em conta o arbítrio humano, não estaria escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quem é que tem que se humilhar? Mas a vontade de quem é? Ele pode forçar a sua vontade? Pode, se quiser, ele é soberano. Mas ele, na sua soberania, isso que eu tentei explicar para aqueles irmãos ali, e tinha alguns milhões de pessoas assistindo, estava difícil de entrar na cabeça. Irmãos, a palavra está escrita, predestinação está escrito. Não vou mudar a palavra, não vou inventar moda, mas também está escrito que o camarada era participante do Espírito Santo e caiu. Está escrito em Hebreus 6. Eu vou inventar moda, eu vou fazer malabarismo, vou vestir uma roupa de mulher no homem. Você travesti, está errado. Então a Bíblia, ela declara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então o que quer dizer? Que com relação a Deus, prospectar a adoração, está gravando? Está gravando? Prospectar a adoração a Deus, não é? Como objeto. Então ele é o objeto. É por isso que Hebreus 11:1 diz o quê? Vamos. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Faltou um pedaço. A fé, você fica 2 semanas sem estudar, né? A fé é o
que é fundamento? A palavra grega é hipóstase, substância. A fé é o firme fundamento. Quem gera a fé? Quem gera? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na versão corrigida, na versão atualizada, ouvir a palavra de Cristo. Então a fé gera o trabalhar do Espírito Santo no coração de um homem quebrantado. Porque a Bíblia diz que o coração quebrado e contrito Deus não despreza, não diz Deus está quebrando o coração. Arbítrio, escolha. Amém? Amém? Porque senão você culparia Deus. Deus não robotiza o homem. Até poderia, mas não quer. Ele determinou isso. Ele é soberano, irmãos. Amém, irmãos? Pergunta sobre isso? Alguém? Dentro desse assunto, pergunta. Só a transcendência. Deus não precisa da criação. Deus não precisa da criação para existir. Nós vamos até tratar aqui. E a imanência, apesar de não precisar da criação para existir, ele se relaciona. Tá bom? Bom. Derivações da palavra teos. Tá? Qual é a palavra mesmo? Teos. Como é que é mesmo? Teos. Que significa? Deus o Todo-Poderoso. Como é que fala? Teos. Isso, 1, 2, 3. Teos. Tradução, o Deus. Certo? Então eu posso dizer 1, 2, 3 e Teos. estilíssimo, ele está chegando. Teos, Cristos, estil. 1, 2, 3 e mais forte, irmãos, please. Stos é um adjetivo, tá? Do verbo psteuo, eu creio, e do substantivo pistis, fé. Stos, estime. Estime, verbo ser. É uma variação do em mim, tá? Terceira pessoa do presente indicativo ativo. Isso. Vamos lá, irmão. 1, 2, 3. Teos, Stos. Isso, vamos deixar a senhora. Isso, vamos lá. Chegou chegando. É isso aí. 1, 2, 3 e traduzindo, Deus você falou estim, é estim, e não é tim, tá? Nasaliza, ok? Podemos ir? Derivações, ateos, isso te lembra o quê? Ateos te lembra o quê? Ateu. Aí você tem ateu filosófico, pragmático, uma série deles, né? Que eu não vou tratar agora, não é necessário agora, quando vai causar. Mas é derivações da palavra teos, ateos, sem Deus, terra, deusa, minúsculo, Theos, divino. Theósetes, devoto, religioso, piedoso. Theóstiques, na verdade, Theóstiques, que é o acento, está no eta. Sim, embora na filosofia, quando usa essa letra aí, o filósofo diz que a ovelha faz bé. E usa exatamente assim, né? A ovelha faz bé. Então alguns pronunciam o eta, aber, eta, mas é eta. Tá bom? Tá bom? Então, perdão, aqui é a transliteração, né? Theósetes, quer dizer, devoto, religioso, piedoso. Theóstiques, que aqui é um Y, I. Theóstiques, está gravando?
Vai parar, eu vou ter que... Teóstiques. Podemos. Teóstiques. Vamos repetir? Teóstiques. 1, 2, 3 e... Teóstiques. Aborrecível a Deus, detestável diante de Deus. Isso se dá por quê? Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, que o homem semear certamente ceifará. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Está na torre, é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, nós temos responsabilidade. Amém? Deus existe. Página 67. Alguma pergunta até aqui? Posso apagar? Quer fazer uma pergunta? Eu posso apagar? Quer fotografar? Você está lá. Ah, então tá. Então vai. Acua Israel. Roquírios, Teós, Rimon, Reis, Quírio, Estim, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro pressuposto não, primeira verdade dessa disciplina. Qual é? Deus existe, certo? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Alguém pode ler, por favor? Capítulo 8, versículo. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Versículo, não é verso. Mas por que você tem que. Eu tenho observado, irmãos, falando com a batata quente na boca por falta de treinamento. Dicção, versículo, tá bom? E o pior é que tem gente por aí que é professor e deveria, né? Tudo bem, tem a questão coloquial, mas poxa vida, onde esse dia colocar 2 S, assim, nem merece. Mas às vezes parece só. Mas nós vamos melhor. Aqui não, mas eu tenho visto isso por aí. Então, procura exercitar. Vamos falar. Então, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Pergunto, o que ao Senhor lhe chama a atenção nesse versículo? Rapidamente. Qual é a única palavra que te chama a atenção aí? Um só Deus. Não. Uma palavra só. Para quem Para Não. nós. Para nós. Não, uma palavra só. Há de existir, de haver, Onde está isso que eu estou sem? Tá, deixa eu pegar. de haver. Observe, irmão, quando você está tratando de um estudo dentro da temática, qual é a palavra que relaciona, que liga aquela temática? Então, Deus existe. E aí o texto diz, Existe. entendeu? Existe. Deus existe. A existência de Deus é fato incontestável. Eu tenho um negócio aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aliás, quem não tem esse livro aqui? Deve ter. Isso aqui é maravilhoso. Como é que é? Deixa eu ver se eu acho. Pois bem, quem sabe o que é princípio antrópico? Princípio antrópico.
Presta atenção, Deus existe. É incontestável a existência de Deus. Mas você está vendo Deus? O que é epistemologia? Quem lembra que é epistemologia? Primeira matéria a gente estudou isso. Epistemologia, teoria do conhecimento. Então você tem o conhecimento laboratorial, empírico, tá? Enfim, vai. Por aí vai. Então, como é que você... Lembra que eu falei para vocês fazerem argumento cosmológico, teológico, histórico da existência de Deus? Deus existe. Então tem um negócio chamado princípio antrópico. Antrópico. É muito chique esse negócio do princípio antrópico. A afirmação de que o universo foi preparado desde o primeiro momento da existência para o aparecimento da vida em geral, a vida humana, a vida em geral e a vida humana em particular. Como observou o astrônomo agnóstico Robert Jastrow, o universo foi muito bem pré-adaptado para provável aparecimento da humanidade. E aí, esse princípio antrópico, ele coloca uma série de situações que, se milimetricamente não tivesse acontecido, não teria vida. Assim, infinitamente, uma variação infinita. É o princípio do Design inteligente, tem que chamar design inteligente. Mas o princípio antrópico, ele demonstra que uma coisa ínfima, assim, menos que uma poeira que tivesse passado na lente, não existiria vida. O oxigênio compõe 21% da atmosfera. Se a porcentagem fosse 25%, a atmosfera pegaria fogo. Vai vendo. Se 15 seres humanos morreriam asfixiados, a diferença é pequena. Se a força da gravidade fosse alterada, parte de 10 por 40, quer dizer, 10 seguido de 40 zeros, o Sol não existiria. A Lua se lançaria contra a Terra ou se perderia no espaço. Mesmo um pequeno aumento na força da gravidade resultaria que todas as estrelas seriam bem maiores que o nosso Sol, fazendo que o Sol queimasse de forma rápida e inconstante demais para sustentar a vida. Olha, tudo condicional. Isso aqui chama princípio antrópico, porque Deus existe, isso está tudo dentro do design inteligente que ela colocou. Se a força centrífuga do movimento planetário não equilibrasse precisamente as forças gravitacionais, nada ficaria em órbita em torno do Sol. Se o universo estivesse se expandindo a velocidade de 1/1000º menor do que está agora, a temperatura da Terra seria 10.000 graus centígrados. Tudo com bibliografia, o negócio é sério, irmão. Temor a Deus é bom. Temor a Deus é coisa de crente. Olha aqui, a distância média entre as estrelas da nossa galáxia, que contém 100 bilhões de estrelas, é de 48 trilhões de quilômetros. Se a distância fosse alterada apenas ligeiramente, as órbitas ficariam errantes e haveria variações extremas de temperatura na Terra, viajando a velocidade de um ônibus espacial, 27.000 km por hora, ou 8 km por segundo. Seria necessário 201 a 450 anos para viajar 48 trilhões de quilômetros. E aí tem um monte de coisa aqui. Se a espessura da Terra, da crosta terrestre fosse maior, o oxigênio demais seria transferido para a crosta, o que tornaria a vida impossível. Se fosse uma espina, a atividade vulcânica e tectônica tornaria a vida insustentável. E aí vai. Então, Deus existe. Tudo nos mostra o design inteligente de Deus, a inteligência de Deus por trás disso tudo. Amém? Argumento, princípio antrópico. Chiquíssimo, hein? Chiquíssimo. Vamos lá. A existência de Deus é incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas começa o primeiro versículo falando de Deus como a principal personagem de todo o universo. Gênesis 1:1. Vamos lá.
Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Qual foi a primeira criação de Deus? Não. Qual foi a primeira criação de Deus? Não. Qual foi a primeira criação de Deus? Não. Qual foi a primeira criação de Deus? O tempo. Não. Qual foi a primeira criação de Deus? Irmão, não faz isso. Deus. Qual foi a primeira criação de Deus? O conceito de tempo. Eu falei, estou falando aqui. Você falou o quê? Tempo. Ah, eu não ouvi. Se eu tivesse parado, eu tinha parado. Fala mais alto. Tá bom. Tempo. O conceito de tempo, porque antes disso é de eternidade. Ele já declara de cara, no princípio, declara tempo.